E aí, galera, vamos para a terceira parte aqui da nossa aula, da sexta aula, falando a respeito de liderança. Então, lembra que a gente tinha falado de liderança autocrática, democrática e liderança liberal. Então, a pergunta que às vezes surge é qual é a melhor liderança? A gente havia falado isso no vídeo anterior e eu tinha afirmado que não há uma liderança, um estilo de liderança que seja ideal para todas as situações. Aí vem a questão da abordagem situacional, né? De que a liderança ela é um fenômeno e ela não se restringe ao líder. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, apesar do líder ter um estilo de liderança, haverá alguns momentos em que ele vai ser mais centralizador, em que ele vai ser mais dialógico, democrata, e haverá momentos que ele vai ser mais liberal. Então, na realidade, a liderança ela depende de alguns aspectos. Primeiro, do próprio líder. O estilo do líder também vai influenciar como é que vai ser a liderança naquela situação. Outro aspecto, os seguidores. Como é a característica dos seguidores, como é que eles se relacionam entre si, como é que eles se relacionam com o líder. E a própria situação que determina como é que vai ser o estilo de liderança mais apropriado naquele momento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um incêndio. Você tem um incêndio e chega a brigada de incêndio, e essa brigada tem um comandante que é um oficial, e você tem aí uma cadeia, né, de comando. E nessa situação do incêndio em si, que é um momento, é um contexto dramático, o oficial da brigada de incêndio não vai fazer reunião com o pessoal para decidir o que ele vai fazer, ou vai dizer para eles: olha, entra aí e apaga o fogo do jeito que vocês acharem melhor. Eles têm todo um procedimento, eles têm todo um treinamento. E nesse treinamento é crucial que haja uma voz de comando. E essa voz de comando não pode ser questionada. Essa voz de comando ela tem que ser obedecida, porque já foi feito um treinamento à parte, ok? Você tem aqui a questão da autoridade formal e a personalidade. Ou seja, o líder, né? Você vê aqui, o líder, ele está falando especificamente de uma situação onde o líder é formal, porque o líder pode ser formal ou informal. Você pode ser um líder sem nunca ter pego um cargo de liderança dentro de uma empresa, dentro de uma organização, mas ele tem uma autoridade. Vamos imaginar de um líder dentro de um organograma onde ele tem uma autoridade formal. Ele realmente tem uma autoridade reconhecida e institucionalizada. Ele tem a autoridade formal e a personalidade dele, né? A personalidade dele ela também influencia bastante como é que vai ser o estilo de liderança dele naquele momento. Em relação aos seguidores, você tem as expectativas, né, dos liderados, os interesses e as motivações. As expectativas elas podem ser criadas pela própria organização ou pelo próprio líder. Então, vamos imaginar um colaborador, um funcionário, um empregado que esperasse de uma determinada situação que o líder dele tomasse uma determinada atitude, porque no geral o líder dele sempre atua daquela forma. Aí ocorreu uma situação muito semelhante, ele achou que o líder iria agir de determinada forma, mas agiu de outra. Então ele sempre cria uma expectativa em relação à liderança, e essa expectativa influencia como a liderança vai atuar naquele momento. Os interesses, todos nós temos interesses, certo? Existem os interesses organizacionais e os interesses individuais, então tem que haver um equilíbrio aí. Se houver um equilíbrio, é uma grande possibilidade da relação colaborador, funcionário, líder e organização ser
efetiva, dá resultado. Mas se houver grandes divergências de interesse, isso pode prejudicar muito o andamento das atividades da organização. E as motivações de cada um, né? Nós temos as nossas próprias motivações, por isso que a gente tem que estar inserido dentro de uma organização onde a gente ou esteja de acordo com os objetivos estratégicos da organização ou estejamos prontos a se adaptar a esses objetivos, porque se a motivação for só o salário, então eu vou criar grandes dificuldades na minha equipe e vou criar grandes dificuldades para o meu líder, certo? Que o trabalho ele vai além da questão salarial, né? Se você voltar à escola de relações humanas, você vai perceber que um dos resultados da experiência de Healthphone foi justamente o conteúdo do cargo, ou seja, existe um sentido no que você faz, né? Não é só a recompensa salarial, o retorno salarial, mas você tem um sentido no que você faz, aquilo ali que você faz dá um sentido à sua vida. E tem a situação, que é o quê? É o tipo de tarefa que você vai fazer, se é uma tarefa rotineira, se é uma tarefa mais complexa, se é uma tarefa que só você pode executar, se é uma tarefa que você vai precisar de mais alguém, ok? A cultura da empresa influencia também. Eu me lembro que a gente foi fazer um trabalho em Sobral uma vez e quando nós terminamos o trabalho, eu tinha uma pessoa, era um projeto e nós tínhamos uma pessoa comandando o projeto, inclusive uma mulher muito psicóloga, muito competente, e ela muito séria. E eu sempre fui meio brincalhão e tal, né? E quando foi no último dia que nós encerramos as atividades daquela etapa do projeto, o superior dela apareceu lá e a gente foi para uma churrascaria e começamos a brincar, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a brincar muito com o superior dela, que também era uma pessoa assim, bastante extrovertida. E teve uma hora que ela se incomodou, disse: "Rapaz, vocês estão brincando demais." E eu achei aquilo muito estranho e disse para ela por que ela era tão séria. E ela disse: "Não, eu era brincalhão como você. Eu sempre fui brincalhão com você, mas também sempre fui competente. Mas sempre fiz meus trabalhos direito, sempre bati as minhas metas. Mas quando foi em uma promoção, o meu superior não me promoveu, que não era aquele que estava lá, era outra pessoa. Ele não me promoveu porque ele achou que eu não era a pessoa certa." Aí, como você vê, a cultura, né, de uma organização, especificamente de um líder, achando que seriedade é você ficar de cara fechada, não pode rir, não pode contar uma piada, né? Isso é uma cosmovisão da situação ridícula. Um critério ridículo. E você tem um clima, né? Um clima organizacional que todo esse contexto de que você vive o seu trabalho, e pode ser mais leve, pode ser mais pesado, pode ter um alto grau de qualidade de vida. Então também o clima influencia o líder naquele momento. Aí você tem um modelo contingencial de Fiedler e ele diz o que é eficácia, adequação entre o estilo do líder e a situação. Então, assim, quando é que o estilo do líder é adequado para a situação? Quando ele consegue eficácia. O que é eficácia? Quando ele consegue resultados, né? Então, quando o líder consegue resultados, a aplicabilidade do estilo de liderança dele naquele momento foi correta. Então você tem aqui, resultados. O líder é orientado para a tarefa, situações muito favoráveis ou muito desfavoráveis, quer dizer, especificamente ele é voltado para a tarefa e ele é voltado para pessoas. O ideal é você fazer um equilíbrio aí entre tarefa e pessoas, porque você jamais vai conseguir executar de forma contenta a tarefa se você não tiver as pessoas envolvidas nesse momento. Então, mas existem líderes que são orientados só para a tarefa, existem líderes que se preocupam só com as pessoas, ok?
Então você precisa dar uma equilibrada aí, né? Às vezes a tarefa, a situação pode ser favorável ou pode ser desfavorável, ok? Então você já inicia o processo com um grande desafio de vencer aqueles problemas que podem ter surgido e que não estão contidos no manual. Por outro lado, você também, ao trabalhar com pessoas, você pode ter uma grande dificuldade em trabalhar algumas pessoas, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Teoria situacional de Hassey e Blachan. Relaciona a maturidade emocional dos seguidores e estilo adotado pelo líder. Então, quanto maior a maturidade, a experiência dos liderados, mais o líder ele delega. Quanto menor o grau de maturidade, de experiência, ele é mais centralizador, ele é mais presente, ok? Ele é mais supervisor. Então, a liderança também, você pode ser uma pessoa extremamente democrática, mas de repente você pega uma galera que você precisa acolchar mais. Aí você vai adaptar o seu perfil de liderança a um perfil mais centralizador, naquele momento, certo? Se você tiver cabeça para fazer essa adaptação, você continua sendo bom líder, mas se essa adaptação ferir a sua essência, aí você não está apto para liderar aquele grupo naquele momento. Teoria, caminho, objetivo. Você tem aqui as tarefas e você tem aqui os subordinados, ok? Então você tem tarefas estruturadas, com alto nível de liderança diretiva, satisfação no trabalho. Não estruturadas, com alto nível de liderança diretiva, satisfação do trabalho. É o seguinte, existem tarefas que elas já estão determinadas, já estão direcionadas, já estão manualizadas, ok? E que o líder está lá atuando e orientando em relação a isso. Mas existem alguns tipos de tarefas, por exemplo, muita coisa que a gente faz na organização, alguns procedimentos que a gente faz, que é o chamado jogo de cintura, não estão estruturados. Mas mesmo quando você faz algo que não está estruturado, mesmo que você tenha um jogo de cintura com o cliente, na hora de uma venda, na hora de uma entrega, ok? Todas essas informações elas têm que estar bem transparentes para o líder, e o líder tem que conhecer isso, ok? Então, eu tenho uma tarefa, eu tenho que conseguir um resultado, né? Então, aí você tem aqui, os subordinados, blocos de controle interno, o líder voltado para pessoas. O líder é aquele líder que você pode dizer assim, rapaz, tem um líder só voltado para as pessoas? Não, os líderes são voltados para pessoas e são voltados para tarefas. Só que existem alguns líderes que são mais propensos a ser orientados para as pessoas e outros mais a tarefa, ok? A gente precisa de um equilíbrio aí. Então você tem aqui o líder voltado para pessoas e o líder voltado para a tarefa. Subordinados com alto conceito elevado, líderes menos diretivos. Quando a gente fala mais diretivo e menos diretivo, está falando da presença do líder em relação à equipe, em relação aos liderados dele. Mais diretivo é aquele líder mais presente, acompanhando ali sempre de perto. E menos diretivo é aquele líder que está um pouco mais distante do grupo, que delega mais e que o ideal seria que ele confiasse no grupo e o grupo fosse competente para a realização da tarefa. Liderança carismática. O que é carisma? Carisma significa uma pessoa que ela tem uma capacidade, um poder de conquista. Okay? Ela não precisa ser uma pessoa formalizada, uma pessoa que está lá no organograma. Aonde você colocar essa pessoa, se ela tiver uma liderança carismática, ela vai conquistar as pessoas, né? E os líderes carismáticos, eles são dominadores e autoconfiantes, eles têm um grande poder de domínio, certo? Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque o líder carismático pode ser para o bem e o líder carismático pode ser para o mal. Então, o fato da pessoa ser extremamente carismática é algo visível, mas não é algo para ser aplaudido, né? Ah, fulano é muito inteligente. Sim, ele é muito inteligente, mas ele é uma inteligência que ele não usa para o bem comum,
ok? E esses líderes carismáticos, eles inspiram confiança, eles inspiram aceitação incondicional, aí que está o grande perigo. Você vai perdendo a consciência, a partir do momento que você vai se envolvendo muito com esse líder e vai perdendo a consciência crítica, você vai aceitando ele condicionalmente, você também tem uma disposição a obedecê-lo, você se envolve emocionalmente. Por que as pessoas se envolvem emocionalmente com líderes carismáticos? Porque muitas pessoas, elas têm medo de decidir a própria vida, elas têm medo de dar opinião, elas têm medo de ficar assim na berlinda, ficar discutindo com as pessoas. Elas preferem ter alguém que fale isso por elas, que assuma, uma pessoa mais inteligente. Aí elas se envolvem emocionalmente, né? Por isso que elas têm um envolvimento emocional, elas têm uma certa afeição pelo líder e acreditam que o líder tem uma capacidade de desempenho maior, que ele se destaca entre as pessoas, que ele é um fenômeno. Pronto. E a liderança transformadora. A liderança transformadora focaliza os interesses dos seguidores na missão ou na causa. Então você tem uma missão, né? Missão. Isso é muito do exército, né? Eu tenho uma missão, vou cumprir minha missão, né? Então, a empresa tem uma missão, visão, tem seus valores e deveria, tudo que acontece dentro da organização deveria girar em torno disso, ok? Então, a liderança transformadora, ela cativa o seu liderado alinhando com a missão da organização. Aí cultiva devoção, lealdade, alto desempenho, né? Porque o líder inspira as pessoas a abraçarem a missão da organização. Depende dos seguidores acreditarem na causa, aí você vai ter que convencer os seus liderados de que a causa faz sentido, de que ela tem uma razão de ser, e ela apela ao desafio intelectual, né? Começa a mexer com a pessoa dizendo assim, olha, se você abraçar essa missão é digna do seu trabalho, do seu esforço, da sua inteligência, ok? Isso se chama liderança transformadora. Como dirigir um grupo de pessoas? É preciso ter realmente autoridade? Autoridade sim, mas a autoridade, ela deve ser... eu tenho autoridade, mas quando eu imponho demais essa autoridade, acaba havendo uma disfunção aí de relações interpessoais, ok? Então, eu tenho autoridade, mas eu preciso conquistar essa autoridade dos meus liderados através da minha capacidade de me relacionar, ok? Então, tudo isso que a gente viu está no livro do Hobbes, Comportamento Organizacional, e eu estou disponibilizando esse livro aí. E o capítulo de liderança está da página 275 a 296, ok? Eu agradeço a vocês a atenção e a gente vai estar nas outras aulas também fazendo dessa forma. Estamos iniciando esse processo e vamos para frente. Então, é tudo a favor do conhecimento, da vida, do aprendizado e tudo contra o coronavírus. Um grande abraço.